TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Queridos companheiros, que a paz do nosso Mestre, Senhor Jesus, esteja com todos nós. Aqui estamos nós para dar continuidade à divulgação da nossa doutrina. E o que nós vamos hoje trazer para todos vocês é sobre Judas. E acho que neste momento está pensando assim, mas não tinha outra coisa para trazer, não? Tinha que ser de Judas. Mas vai ser muito interessante e eu convido para vir conosco, porque vai nos conduzir a reflexões muito profundas pelo que vai ser apresentado. E diz aqui na chamada primeira, a última ceia, o bem e o mal têm a mesma face. Tudo depende apenas da época em que cruzam o caminho de cada ser humano. E ele é um ensinamento que se encaixa, evidentemente, em todos nós. Certa vez estávamos na companhia de Chico Xavier e ele disse-nos: nós não sabemos quando vai despoletar, são palavras dele, o nosso karma. E é verdade. Às vezes a vida vai até muito bem e, de repente, as coisas se alteram. É o que o Chico dizia, não sabemos quando vai despoletar o karma em cada um de nós. E apresentamos aqui, como foi anunciado, a última ceia. Não sei, talvez naquele projetor lá no fundo possam ver melhor, mas aqui nós vamos ver aqui Judas, não é? E o que é que ele tem na mão? Tem o saco com o dinheiro, não é? E a célebre ceia, que a última que Jesus ele assistiu, que eram aqueles que diariamente se reuniam num casarão, onde o Cristo se sentava em cima de um cepo, e que ele passava para os apóstolos tudo aquilo que eles iam depois anotar, e também as perguntas que eram feitas para eles aprenderem. É a mesma coisa que faz, mais ou menos parecido, numa reunião de quarta-feira, Livro dos Espíritos. Né? Não temos lá o Cristo, mas temos a sua doutrina através dos Espíritos. E diz uma lenda que, ao conceber o quadro da última ceia de Jesus com os seus apóstolos, Leonardo da Vinci deparou-se com uma dificuldade: pintar o bem na imagem de Jesus e o mal na figura de Judas, o amigo que traiu no jantar, e interrompeu o trabalho até encontrar os modelos ideais, porque ele teve que pintar Jesus, e como ele está ali marcado, e Judas também. Certo dia, enquanto assistia a um coral de Leonardo da Vinci, viu um dos coralistas a imagem perfeita do Cristo. Convidou para o seu ateliê e reproduziu os seus traços em estudos e esboços, como a gente viu na imagem. Naturalmente que um coral é momento de alegria e as afeições das pessoas se alteram, porque há uma alegria reinante nos que estão representando o coral. Passaram 3 anos, a última ceia estava quase pronta, mas Da Vinci ainda não tinha encontrado
o modelo ideal de Judas. O cardeal responsável pela igreja começou a pressioná-lo para que terminasse o mural. Após dias procurando, Leonardo encontrou um jovem prematuramente envelhecido, bêbado, esfarrapado, atirado na sarjeta. Eu não tive ainda a oportunidade de ver o quadro da Última Ceia, mas diz que está em Milão, num refeitório de uma igreja próximo ali do convento de frades. Não foi lá, não sei. E são detalhes que a gente vai descobrindo. Porque ele podia, o cardeal, mandar a fazer dentro da igreja. Porque num refeitório. E então a ceia não era um repasto que estava sendo dado. Talvez por isso, talvez, que ele preferisse mandar pintar dentro do refeitório da igreja, do hotel ou próximo da igreja. Pediu aos seus assistentes para que o levasse até a igreja. E Da Vinci copiava as linhas da impiedade, do pecado, do egoísmo, tão bem delineadas na face do mendigo, que mal conseguia parar de pé. Quando terminou, o jovem, um pouco já refeito de bebedeira, abriu os olhos, notou a pintura à sua frente e disse, numa mistura de espanto e tristeza: eu já vi este quadro antes. Vamos meditar. Falei-vos que nos transportava para pensamentos muito profundos. Porque ele disse que eu já vi este quadro antes. Quando? Perguntou o surpreso Da Vinci. Há 3 anos atrás, antes de eu perder tudo o que tinha, numa época em que eu cantava num coro, olha está, e tinha uma vida cheia de sonhos, o artista me convidou para pousar como modelo para a face de Jesus. Ora está, porque a vida muda. Da Vinci convidou aquele que estava no coral para ser a imagem de Jesus. Mais tarde a vida o conduziu para ele convidá-lo novamente, mas daí como bêbado e na sarjeta. Neste livro muito interessante, Abre-luz, que conta justamente aquilo que se passava diariamente na igreja, na igreja, os 13 apóstolos com o Cristo, e que eles foram notando. E Humberto de Campos passou isso para esse livro, Abre-luz. Ensinamentos profundos que ali se encontram, que eram justamente perguntas que os apóstolos faziam, assuntos que se passavam durante o dia que eles não percebiam. E à noite eles perguntavam para ele e Jesus respondia. E às vezes fico pensando naquelas noites em que eu e mais companheiros se juntava com o Chico. Era uma diversão extraordinária. Agora imagina os 13 junto do Cristo. Se já junto com o Chico era um ambiente que nós não queríamos sair dali, não queríamos que o tempo passasse. Imagina os apóstolos naquela época. E então Humberto de Campos diz o seguinte: Judas Iscariote também conhecia as antigas escrituras e nelas bebia forças que pudesse sustentá-lo nas lutas consigo mesmo. Era dotado de sensibilidade
Hoje fala-se muito em sensibilidade. Porque a sensibilidade, ela é uma ligação com o mundo extracorpóreo, com outras forças, que podem ser forças do bem ou forças do mal. Quando há muita sensibilidade e há essa ligação através da sensibilidade com forças contrárias, o que é que vem? A obsessão. É o primeiro passo, é a ansiedade, e que através da sensibilidade nos liga a forças, podem ser boas ou menos boas. Era adotar sensibilidades, pois como o próprio Jesus, mestre por excelência, na arte de conhecer as pessoas, escolheu para discípulo. Bom, Jesus tinha tudo, né? Tinha a sensibilidade e tinha todos os poderes. O Cristo, dentro da sua onisciência, será que já sabia que o Iscariotes iria traí-lo? É uma pergunta que se faz hoje ainda. Se sabia, por que é que foi convidá-lo? Porque ele sabia, ele conhecia, ele tinha sensibilidade. E a resposta, claro que se sabia. E por que Jesus o escolheu? Fatalismo, também se fala muito em fatalismo. O destino. Isto aqui é o meu destino. Mas esquece que o destino pode ser mudado a cada instante. E se for fatalismo, o que ele, Judas, podia fazer por si mesmo? Se estava marcado. Já não era profecia que alguém havia de trair Jesus? E por que era? E diz o seguinte: o destino é um segredo por trazer lições que só ele é capaz de ministrar. Judas era mais inteligente do que pensamos. Tinha certeza, pelas pesquisas feitas nos velhos pergaminhos que ele estudava naquelas noites, de que aquele a quem seguia era verdadeiramente o Cristo, o Messias, anunciado pelos antigos profetas, principalmente por Isaías. Porque ao longo das terras, já no tempo até de Moisés, vinham os profetas dizer que viria alguém, que viria o Messias. E o Judas, através disto tudo, sabia que realmente aquele com quem ele diariamente se reunia era o Cristo. O pensamento de Judas escapulia para o infinito, para a lua, para as estrelas e para Deus. Por quê? Monologava em silêncio. Está, por exemplo, aquela sensibilidade que nos leva a outros planos e a outras situações. E era o que acontecia com Judas. Por que, meu Deus, tanto tesouro no mundo? Porque tudo na natureza sobra, e porque sobra de maneira incalculável, e a escassez confina o ser humano em prisões que a sociedade organiza. Que Deus é esse? É o que Judas pensava. Porque tanta fartura estendida em todas as latitudes, limitando, no entanto, pequenas áreas para os homens. É outra. Ele se questionava com isso, e até isso, como ele diz mais à frente, o incomodava. Porque ele seria um bom democrata, um bom socialista, que queria o bem de tudo, do povo e de tudo e de todos. Porque as grandes nações escravizam as pequenas, tomam os seus povos como cativos, que se vê hoje, sem os direitos que lhe pertencem como seres humanos. A vida é uma riqueza, comentam todos os sábios. Como conciliar a felicidade com a dor,
com a fome, com a tristeza, enfim, com a miséria. Não posso pensar nisso, por fugir de mim a solução. Ele tinha sonhos em nível alto de fazer o bem. Porque, no fundo, ele era inteligente, tinha sensibilidade, era uma pessoa boa. E só nós, meditando em tudo isto, fica com uma ideia totalmente diferente o que era e o que é o Judas. Para nós que fomos educados, eu, por exemplo, estive, quando morava em São Paulo, tinha lá uma rua em que todo ano, naquele dia, malhava no Judas. Era uma coisa tremenda. Não é? Ao lermos isto, a nossa ideia muda, que realmente as coisas, e como ele vai dizer à frente, não eram para ser assim. Judas para, volta a si e nota que a hora era avançada, aperta os passos e vai em direção ao seu dever com os outros discípulos lá no casarão, com os outros discípulos do Mestre. Daí a pouco, adentra o casarão, cabisbaixo, estranho à alegria reinante entre os discípulos. Ele se sentia incomodado. Será que seria por ele verificar a injustiça perante as situações do mundo e das pessoas? Ou já pensava que ele ia ser um instrumento de toda a tragédia que aconteceu? Sim, porque ele podia já, inconscientemente, saber que ele ia ser um instrumento de provocar a tragédia que mudou o mundo. Judas, ainda com lábios de inquietude, sente vontade de perguntar a Jesus. Cá está, as perguntas que eles faziam. Acerca dos tesouros, o que vem a ser a riqueza tão mal distribuída e como seria a verdadeira riqueza, e questiona dessa forma para Jesus. Mestre, acho que o meu dever para com a minha consciência é saber a fundo o que me atormenta e talvez a muitos. Se não for incômodo, pediria que o Senhor nos favorecesse esta noite com uma orientação que tanto desejo. O que vem a ser o tesouro para nós e porque o ouro é desordenado no seio dos homens? Essa é a pergunta. E outras perguntas, e se nós ler aquele livro, que é muito interessante, normalmente são perguntas que os apóstolos faziam. E Jesus responde: Judas, seria falta de respeito a Deus, da nossa parte, ver na natureza somente miséria, nas coisas e em nós. Não existe carência de nada, pois na criação Deus, quando fez o mundo, jamais esqueceu de supri-lo com tudo que as necessidades buscam. E se nós refletir bem, tudo na natureza nos é ofertado. Ou que não valorizamos, ou que ignoramos. Mas temos tudo em que aquilo que o ser humano necessita. Em todos os aspectos. Porque a terra, o mundo, é uma coisa maravilhosa. Quando achas falta de alguma coisa em determinado estágio de vida, é porque ainda não tens olhos de ver. A abundância é o padrão do amor. Porque tudo foi feito com muito amor. E Deus colocou tudo para que o ser humano, e Jesus, quando foi o autor do nosso planeta, colocou tudo para que nós tivéssemos tudo que seria necessário para nós progredir e ser um dia espíritos de luz e de paz.
Na verdade, parece-nos haver certas faltas para o homem, mas é uma falta aparente, porque o homem, na posição em que se encontra, é dado ao abuso, é como criança mal inclinada que precisa de mãos amigas para a tutela e, às vezes, para uma corrigenda. É o que sucede no mundo em que nós vivemos, de provas e expiações, que vem a reeducação e vem a dor como corrigenda. Até isso Deus colocou como necessidade nossa do ser humano. Talvez, meu filho, diz Jesus, não saibas o que buscas. Já começa a alertá-lo aqui. Será que tens plena certeza de que, com o dinheiro em abundância, acabará toda a tua incompreensão? Com a mão cheia de ouro, a felicidade fará morada em tua consciência? Com muitos poderes, a paz reinará em teu coração? Toda a ilusão é passageira, principalmente quando se tratam de almas que se abriram no bem e que já começam a conhecer a verdade. E hoje nós verificamos que os poderes na mão dos homens não lhe trazem felicidade. Só quando, como diz aqui, abriram do bem e já começam a conhecer a verdade, porque a verdade liberta. É o que esta doutrina preconiza e ensina. Esta doutrina não é contra as riquezas em absoluto, pelo contrário. O que esta doutrina chama a atenção é que não valorizamos mais a parte material do que a parte espiritual. E o ser humano se encontra nessas condições no dia de hoje porque foi através dessa autovalorização da riqueza, dos bens materiais, hoje do consumismo, hoje das tecnologias, que a humanidade se encontra altamente atribulada. Esse acontecimento que nós tivemos aqui em Lisboa, nas palestras de alguns, frisaram bem isso. Que realmente todo o excesso, todos esses avanços, traz consequências muito danosas. Tinha lá um pedacinho que eu vi, que a senhora dizia que ela ficava com mais intuição, com pensamentos mais saudáveis, digamos assim, quando se desvinculava das teclas. Experimente cada um de nós. Ela disse em pouco, está gravado, foi lá em Lisboa. Quando ela se desligava da tecnologia que hoje está aí, ela conseguia ter melhor intuição e resolver os seus problemas com mais facilidade. É o grande problema dos jovens, que estão muito focados, muito ligados, e está virando uma epidemia. Na verdade, te digo, se ganhares todo o mundo e se tiveres posse de toda a fortuna que queres, se fores soberano de todas as criaturas da terra e fizeres o que queres sem que ninguém te impeça, mas se não tiveres paz na consciência, és o mais pobre de todos. É necessário, Judas, que aprendas a ser rico por dentro, para que o teu coração aprenda a orientar os tesouros por fora. Apesar de todas as lições, ele estava focado naquela bolsinha, e que guardava ali,
para ser instrumento da tragédia. Neste livro muito interessante de Humberto de Campos e Chico Xavier, ele conta-nos sobre Judas. E Humberto de Campos, ele era encarnado um repórter, jornalista. E quando se desencarnou, ele continuou, e foi por isso que ele, através do Chico, trouxe-nos obras maravilhosas. Toda a literatura, quem estuda e quem lê, Humberto de Campos é extraordinário. E ele fez uma excursão, não sei se algum de vocês já foi, e diz aqui, silêncio Augusto cai na cidade santa, onde ele se deslocou em espírito, nota bem. A antiga capital da Judeia parece dormir, o seu sono de muitos séculos. Além descansa o Getsemane, onde o Divino Mestre chorou numa longa noite de agonia. Acolá está o Gólgota, sagrado, e em cada coisa silenciosa há um traço da paixão em que as épocas guardarão para sempre. Passado 2000 anos, as pessoas que vão lá e as pessoas que explicam lá a sua maneira verificam isso. Nas margens caladas do Jordão, não longe talvez lugar sagrado, onde o precursor João Batista batizou Jesus Cristo. Divisei, diz ele, Humberto de Campos, um homem sentado sobre uma pedra. Da sua expressão fisionômica irradiava-se uma simpatia cativante. Ele, espírito, os espíritos se transmitem em espírito uns para os outros, e diz aqui, sabe quem é este? Murmurou alguém aos meus ouvidos. Este é Judas. E Humberto que falou, mas Judas sentado aqui? Sim, os espíritos apreciam às vezes, não obstante o progresso que já alcançaram, volver atrás, visitando os sítios onde se engrandeceram ou prevaricaram, sentindo-se momentaneamente transportados aos tempos ídios. Tive uns dias fora e passei ali, lugar que eu já conhecia, Vouzela e São Pedro do Sul. E ali, na primeira semana, eu, talvez pela sensibilidade, a minha filha perguntava-me, pai, mas estás muito calado, e sentia muita emoção. Ora, nós sabemos que o nosso patrono Batuíra, depois de Dom Dinis, ele foi João Ramalho e nasceu lá em Vouzela. E lá tem a Avenida João Ramalho. Ali passou também Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, e lá está a casa de tratamento de Dom Afonso Henriques. Passou por ali Dom Dinis, que mandou fazer uma espécie de uma estalagem, quando eles iam lá, para ficar lá. E também passou a Rainha Dona Amélia. E tem lá o pavilhão de Rainha Dona Amélia. E que ela era tinha problemas, porque ela tinha 2 metros de altura. Eu não sabia disso. E esse pavilhão das águas lá de São Pedro é dedicado à estética. Não entrei lá dentro, apenas foi de fora. Mas isto para dizer que talvez eu fosse um instrumento para que, principalmente Batuíra, ali viesse e se lembrasse nas suas reminiscências quando foi João Ramalho e quando foi Dom Dinis. Por isso que diz aqui que os espíritos visitam os lugares por onde passaram e porque são transportados para os tempos idos. Então mergulham o pensamento no passado, regressando ao presente,
dispostos ao heroísmo necessário do futuro. Judas costuma vir à terra nos dias em que se comemora a paixão de Nosso Senhor, meditando nos seus atos de antanho. E Humberto de Campos perguntou: o senhor é de facto o filho de Iscariotes, ou seja, Judas Iscariotes? E Judas disse: sim, sou Judas. Respondeu aquele homem triste, enxugando uma lágrima nas dobras da sua longa túnica. E prosseguiu: como o Jeremias das Lamentações, diz o Judas, contemplo às vezes esta Jerusalém arruinada. E por que está? Meditando no juízo dos homens transitórios. E Humberto de Campos pergunta: é uma verdade tudo quanto reza o Novo Testamento com respeito à sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus? E Judas responde: ora, eu era um apaixonado pelas ideias socialistas do mestre. Olha aí. Porém, o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Acima dos corações, eu via a política, a única arma com a qual poderia triunfar, e Jesus não obteria nenhuma vitória. Sem ela, ele achava que só através da política, da força, das armas, a exemplo daqueles que Jesus ia implantar o reino dos céus aqui na terra. Ia converter, inclusive, os saduceus e os judeus. Mas Jesus provou que é através do amor. E as partes fundamentais da doutrina do Cristo é o amor e o perdão. E que a doutrina também preconiza que a grande dificuldade é o perdão. E o grande remédio é o amor. Com as suas teorias nunca poderia conquistar as rédeas do poder, que no seu manto de pobre se sentia possuído um santo horror à propriedade. Planejei então uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na terra a queda de um chefe de Estado. Começa nos bastidores, começa, a comprar uns e outros, e daí há a queda nos chefes de Estado. Entregando, pois, o mestre a Caifás, não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável. E relado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos seus olhos. É bom notar que foi falado aqui Joana d'Arc, e nós não podemos desassociar Judas de Joana d'Arc. E vamos ver. E chegou a salvar-se pelo arrependimento. Nós aprendemos na Igreja Católica que se arrepender na hora da morte está tudo resolvido. Fez tudo o que foi de mal. Na hora da morte, vamos nos arrepender. Foi o que nós aprendemos, Eu aprendi, vocês não, mas eu aprendi que sou mais velho. Bom ouvir a resposta. Não consegui. O remorso é uma força liminar para os trabalhos reparadores. O remorso é o primeiro a bater e que depois convida a resolver os problemas. Prova que o arrependimento, nessa hora, pouco ou nada, vai resolver. Depois da minha morte trágica, submergi-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta.
porque ele se entregou ao suicídio. E daí nós sabemos que o suicídio é a pior coisa que o ser humano pode fazer. E o sofrimento é indescritível. Quem já leu Memórias de um Suicida? Está aí. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus. E as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da filonia e da traição, deixei a terra, os derradeiros resquícios do meu crime na Europa no século XV, quando ele reencarnou como Joana d'Arc. E tudo que ele disse aqui atrás, a Joana d'Arc padeceu até à fogueira. E diz ela que, além de todos os padecimentos, o que mais lhe trouxe sofrimento foi os seus 15 minutos antes de ela ser levada, quando a fogueira chegou no auge. Que aí realmente foi um sofrimento muito grande. Mas vejam que ele veio pagar todos através daquilo que Joana d'Arc passou. É só ler este livro, Joana d'Arc é muito bonito. Mas depois de 15 séculos, portanto, a justiça divina e a misericórdia divina é uma coisa extraordinária. Por isso que nós somos comprados à criança, que precisamos do tutor e precisamos, por vezes, de castigos para entrarmos no caminho. Desde esse dia que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas encarnações na Terra. Não sabemos, nesses 15 séculos, quantas reencarnações difíceis. Ele fala aqui que fechou o ciclo das minhas dolorosas reencarnações. Portanto, não foi só aquela como Joana d'Arc. Ele teve outras, até se preparar, até aceitar aquele testemunho e para que esse testemunho tivesse valor. Por isso que Deus, na sua misericórdia, Ele nos dá o sofrimento na hora certa, e quando a providência divina e os Espíritos que orientam nossas reencarnações, dão-nos, mas que nós tenhamos sofrimento e que esse sofrimento seja proveitoso. Porque se a dor vem até nós e encontra nós a revolta, ela não tem valor. Por isso que se fala muito a espiritualidade, aceitação. Nós não percebemos muito bem essa palavra aceitação. E diz aqui, sentindo na fronte o ósculo de perdão da minha própria consciência. Porque também tem isso. A auto-obsessão, ela é a ausência de perdão para nós próprios. É outro ensinamento. A pessoa não se perdoa a si próprio. E, por conseguinte, o tratamento
e o seu adiantamento espiritual torna-se muito difícil, porque nós, na parte mediúnica, no intercâmbio, o Espírito diz: eu não me consigo perdoar. E aí a espiritualidade responde que tem que dar tempo ao tempo até que a pessoa se auto-perdoa. Por isso que há a auto-obsessão. A pessoa se obsedia a si próprio. E que maravilhosa doutrina é esta, não? Há um lugar essa explicação. Há uma filosofia, alguma coisa por aí, né? Mesmo pagando, que digam realmente isso aqui. Não. E ele pergunta ainda: está hoje meditando nos dias que se foram? Pensei com tristeza, quer dizer, avaliando a tristeza dele. E o que a pergunta ia fazer para ele. Sim, estou recapitulando os factos como se passaram. Lá sentado, lá no próprio lugar onde tudo isso aconteceu. E agora, irmanado com ele, Jesus, que se acha no seu luminoso reino das alturas, que ainda não é deste mundo, sinto nestas estradas o sinal dos seus divinos passos. Vejo ainda na cruz entregando a Deus o seu destino, a aceitação. Sinto a clamorosa injustiça dos companheiros que o abandonaram inteiramente. E me vem uma recordação carinhosa das poucas mulheres que o ampararam no doloroso transe. Por isso Cristo valorizou muito a mulher, porque foram elas, no último instante que ali estavam, porque os homens, os machões, já foram embora. Por isso, o Cristo valorizou as mulheres. Oxalá que o nosso Papa consiga também, através das, não vamos entrar nesse particular, que também entregue a responsabilidade para as mulheres. E aí sim, o Evangelho vai ser realmente divulgado em espírito, é verdade. Porque é mulher. E como tem aqui muita senhora, eu estou aí né? Fazendo um jogo. Mas, se me perguntarem quantos médios tem nas vossas reuniões mediúnicas de homem, médio, por enquanto, não. Só mulheres. E quem vem como orador, eu sou apenas... transmito aquilo que eu estudo e que vejo do livro, não me considero orador, nenhum homem, a não ser eu. Portanto, é a mulher. E quando o Papa conseguir, vai tudo melhorar na divulgação em espírito e verdade. Quanto ao Divino Mestre, continuou Judas, com os seus prantos, infinita é a sua misericórdia. E não sopra comigo, porque se recebi 30 moedas vendendo-o, mostrei a bolsa, aos seus algozes, há muitos séculos, ele está sendo criminosamente vendido no mundo, a grosso e a retalho, por todos os preços, em todos os paradões, do ouro amoedado. Falei há pouquinho, nem que vão pagando para encontrar estas informações, que é o que infelizmente dá muito. Estão vendendo o Cristo a grosso e a retalho. Eu estou transmitindo aquilo que o autor pôs no livro, notem bem. Não vai, eu seria incapaz de engendrar. É verdade, concluí. E os novos negociadores do Cristo não se enforcam depois de vendê-lo?
Judas afastou-se, tomando a direção do Santo Sepulcro, e eu, confundido nas sombras invisíveis para o mundo, porque ele estava em espírito, vi que no céu brilhavam algumas estrelas sobre as nuvens espardacentas e tristes, enquanto o Jordão rolava na sua quietude, como um lençol de águas mortas, procurando o mar morto. E neste livro, ele diz no seguinte, vamos ver se eu consigo. Ensejo ao bem. É significativo observar o otimismo do mestre, prodigalizando oportunidades ao bem até ao fim da sua gloriosa missão da verdade, amor junto dos homens. Falámos que inicialmente ele foi advertindo Judas por tabela. E vamos ver o que é que ele diz aqui. Certificar a seu Cristo com respeito ao desvio de Judas, ele sabia. Comentar amorosamente o assunto na derradeira reunião mais íntima com os discípulos, na ceia. Não guardava qualquer dúvida relativamente aos suplícios que o esperavam. No entanto, ao se aproximando o cooperador Judas, desviado, vejam na face que era o sinal que ele tinha combinado, identificando perante os verdugos, e um mestre com sublime serenidade recebe-lhe a saudação carinhosamente e indaga: amigo, a que viestes? Trata-o ainda por amigo até ao final de tudo isso. Veja que seu coração misericordioso proporcionava ao discípulo inquieto o ensejo ao bem. O que é que vens fazer? O Cristo mais uma vez chamou a atenção. Até o verdadeiro instante. Embora notasse Judas, em companhia dos guardas que lhe efetuaram a prisão, dá-lhe o título de amigo. Não lhe retira a confiança do minuto primeiro. Não o maldiz. Não se entrega a queixas inúteis. Não o recomenda à posteridade com acusações ou conceitos menos dignos. Nesse gesto de inovidável beleza espiritual, ensinou-nos Jesus: é preciso oferecer portas ao bem, até à última hora das experiências terrestres. Ainda que ao término da derradeira oportunidade nada mais reste além do caminho para o martírio ou para a cruz dos supremos testemunhos. Profunda a expressão simbólica dessa recordação e com a sua luz cabe-nos reconhecer que a maioria dos homens continua na irrefletida ação de Judas, promutando o mestre inconscientemente por esperanças injustas, por vantagens materiais, por privilégios passageiros. Quando podem examinar a extensão dos enganos em que se acolheram, procuram desesperados os comparsas das ilusões, que é os obsessores, tentando devolver-lhes quanto lhe coube nos criminosos movimentos em que se comprometeram na luta humana. Todavia, com esses frutos amargos, apenas consegue adquirir o campo de sangue das expiações dolorosas e ásperas para sepulcro dos cadáveres dos seus pesadelos e delituosas estranhas ao ideal divino. Irmão e humanidade, ainda que não pudesse sair do campo milenário das reencarnações, em luta por enterrar os pretéritos crimes que não se coadunam com a lei eterna, não troques o Cristo imperecível por um punhado de cinzas misérias, porque do contrário continuarás circunscrito à região escura da carne sangrenta. E terminamos assim a passagem destes dois livros, muito interessante,
sobre Judas, que normalmente não se fala, mas, e como eu vos disse inicialmente, nós, refletindo bem, leva-nos a reflexões muito profundas com a realidade de nós mesmos, do que já vivemos e que aquilo que poderemos viver com mais felicidade e com mais amor. Estaremos aqui numa palestra mais alargada no próximo sábado e esperamos por todos e a todos muita paz. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.